Boa noite, dando início a mais uma Entrevistas. Hoje, no dia especial, recebendo aqui o ator Gustavo Mendes, ele que está aí agora na política, vai conversar um pouquinho com a gente sobre sua carreira de sucesso e o que é que ele está fazendo na política hoje. Então, vamos aguardar a entrada dele aqui para conversar conosco um pouquinho sobre a sua trajetória, né, nas artes, no mundo artístico. E já está entrando aqui conosco muita gente. O psicanalista Marcos Souza já está aqui comigo. Domingo estaremos na live no Divã. Não percam, viu, gente? O psicanalista Marcos Souza e eu temos um programa Entrevistas no Divã. Não percam às 20 horas e 30 minutos no domingo. E já tem muita gente aqui conosco. O Paulo, Juninho, a Beca, Antônio Petro, Stephanie, Maiane Nascimento, sejam todos muito bem-vindos, aguardando agora a entrada do meu convidado. Lembrando a vocês que o programa é Entrevistas, ele é terças e quintas, 20 horas, mas quando o artista, né, não pode, naquele dia, a gente, claro, que abre a exceção, né, para fazer com ele, não vamos deixar de fazer nunca com o artista, porque o programa não está programado para o dia de quarta. Então, assim, algumas quartas-feiras eu estarei aqui para poder fazer algumas entrevistas, né? E tá entrando gente, Joana, Vera. Oi, Vera, beijo. Hudson Cardoso, o grande poeta, tá aqui conosco também, aguardando a entrada aí do Gustavo Mendes. Ele que agora ingressou na política, mas ele é ator, comediante, né? Ele tem aí uma personagem que viralizou, né, na internet, que é a Dilma Rousseff. Fez também grandes outros personagens também. E vai estar aqui conversando com a gente sobre a sua carreira, sua trajetória. E entrando muita gente aqui. Lembrando também aqui a vocês que amanhã tem live, tá? Amanhã tem entrevistas com o cantor Marcelo. Ele que estourou na década de 80 com aquela música Abre Coração, quem não lembra? Né? E tantos outros sucessos musicais de temas de novela. E vai estar aqui comigo amanhã. Estamos aguardando a entrada aí do Gustavo Mendes para conversar um pouquinho aí sobre a sua carreira. E cadê meu convidado? Vamos aguardar. Ronaldo, seja bem-vindo, meu querido. Ronaldo também faz muitas lives interessantes aí. Tá aqui conosco também. José Humberto entrou aqui também. Chico Sobreira, Neg Baléu, Cíntia Bar, Luiz Bruno, Rangel, Giovana, Vetinho tá aqui conosco, Marcelo Dias, Bergson, muita gente já conosco e o Gustavo está aqui e eu já vou chamar você, Gustavo. O meu convidado já chegou, já vou mandar o convite. Só um minutinho. Pronto. Daqui a pouquinho ele aparece aqui, divide telinha comigo. Fabrícia, seja bem-vinda. Jonatas, ele tá aí. Oi, Tô Gustavo. aqui. Muito bem-vindo ao Entrevistas. Obrigado. Meu áudio tá legal. Tá ótimo. Eu vou colocar... O meu tá bom também para você? Tá maravilhoso. Você está Então, maravilhosa. Muito vou nem obrigado pelo colocar. convite. Finalmente estamos juntos nessa live. Não Muito é? feliz de estar aqui com você. Hoje quero pedir desculpa para a sua audiência, para a minha audiência, para a galera que está chegando aí. Vem todo mundo, que hoje a gente tem muita coisa interessante para falar. Mas eu quero Isso. pedir desculpas pela minha voz. Eu sou um homem de sinusite e o tempo virou. Eu estou viajando em pré-campanha, Sim. então isso dá uma baixadinha na imunidade. A sinusite, quando ela é uma amiga muito babaca, né? É. Por que eu digo amiga? Porque eu vou ter que conviver com ela pro resto da vida, então eu Tome tenho que controle. acolher e aceitá-la. Mas ela sempre fica espreita, assim, esperando a única folga que eu tiver. Ela dizer assim, oi amigo, tudo bem? Ela vem me visitar. Então hoje, que eu tava mais tranquilo, ela veio, me arrebentou. Então eu tô com essa voz assim nasalada, É. mas tô bem. Não, tô bem. O problema assim, já acabei de tomar um Tilenol Sinus aqui. Eu ia É. até tomar tem um xarope Olha, maravilhoso. eu Que tenho algo em comum com você, tá? é a Ó, sinusite?
Não, mas eu gosto de coisa mais pesada. Aí tem um xarope que eu descobri, agora eu não vou fazer propaganda aqui, nem vou falar que eu não sou leviano de falar remédio aqui. Mas é Sim. um xarope que, assim, resolve na hora, Ah, sabe? é? Depois eu Mas só quero que o ele dá nome. um sono desgraçado. E assim, aí eu falei, não posso tomar, imagina entrar na live da Cíntia com cara de que vou dormir. Então depois da live eu tomo. Pois é, remédio de sinusite tem que tomar remédio antialérgico e antialérgico dá sono mesmo. Eu estava uns 20 dias atrás também. Aí eu entrei numa bateria aqui, mas estou bem melhor agora. E estou em tratamento também. Então tá bom, seja muito bem-vindo ao Entrevistas. Essa entrevista já está marcada há 500 mil anos, mas finalmente aconteceu. O Gustavo está aqui. Foi bom, porque o Gustavo agora está numa nova performance aí, que daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre isso aí. E eu quero apresentá-lo, né? Ele que é ator, humorista, muitas outras coisas também, e é político hoje também. Explodiu, né, em sucesso com seu humor na internet, conhecido inicialmente visualizações, se consagrou também com outros programas, como Zorra Total, Agora é Tarde, na Bandeirante, Multishow, Se Te Encontra, Me Treme, Chilindró e muitas outras coisas, né? Caceta e Planeta, Vai Fundo. E hoje ele trilha aí um caminho novo, né? Um caminho que é político, e a gente vai entender isso daqui a pouco. E é ele, é o Gustavo Mendes Miranda, conhecido como Gustavo Mendes, né? Lá de Minas, Que é um Minas problema. Gerais. Esse nome artístico, Cintia, é um problema, porque Sim, Gustavo é meu nome de verdadeiro, né? Mendes de Miranda, meu sobrenome. E no interior, de um modo geral, sempre tem a tradição de você levar o nome do pai, né? sim, é. E o meu avô paterno era Miranda, e o meu avô foi quem me levou a primeira vez ao teatro, ao circo, e meu avô era um grande entusiasta da minha carreira, um homem da roça, trabalhador rural, não era fazendeiro, não era o dono da roça, não. Ele trabalhava na roça para um Sim. fazendeiro, e mas um homem de uma sensibilidade extrema. Mas aí, quando eu virei artista, eu achava que pro Gustavo, o Mendes era mais sonoro do que o Miranda. Então, eu diversas vezes É, encontrava o meu avô, que eu era apaixonado por ele, falecido, mas eu encontrava ele e falava assim, eu falava, benção, avô, e aí, como é que tá, meu filho? Como é que vai a carreira, Gustavo Mendes? Um rancinho, assim, sabe? Mas depois ele entendeu que era só nome artístico, que não tinha nada a ver, que era. sim. Porque o meu pai é filho único. E eu só tenho um irmão, que é o João Mendes, que é o maior empresário do ramo digital, de influenciadores digitais da América Latina. Lançou, Olha, inclusive ontem, a universidade digital dele. Incrível. Mas, então, só somos dois irmãos e um pai que é filho único. Já ao sim. lado da minha mãe, são 9 irmãos dela do meu avô com minha avó, mais os outros filhos que ele teve em outro casamento. Então é muito Grande. primo. É. Então eu era mimado pela minha avó e meu avô paternos, com quem eu não usei o nome. Aí tinha essa briguinha aí, né? Os ciúmes, né? Normal. Eu não sei, mas era um ciúminho bem. Porque, assim, eu não romantizo o ciúme, né? Sim. Odeio. Aliás, de madrugada, madrugada passada, me ligou um amigo para falar. Um amigo, nem um amigo, assim, um seguidor do Instagram. Eu estava online e de vez em quando eu estou online, tô de bobeira, eu respondo as pessoas. E ele foi falar da vida amorosa dele, que a namorada tinha largado ele e tal, não sei o quê. É Aí eu resolvi psicólogo dar também. atenção. Não, eu gosto de ouvir sobre casos, né? O comediante precisa observar as situações do dia a Verdade. dia. E aí ele foi falar sobre que ele tinha terminado com a namorada, que ele tinha muito ciúme, que não sei mais o quê. Aí eu falei, tá aí o problema, cara. Ciúme é uma merda. As pessoas romantizam o ciúme como se fosse uma coisa legal, como se fosse algo bom. Tem aquela frase, não, quem ama, cuida. Então, o ciúme é um cuidado. Ciúme é uma merda. Ciúme é ridículo. Ciúme é a pura demonstração
da sua insegurança. Então, você não pode resolver os seus problemas de insegurança no outro. Você tem que resolver consigo mesmo. Então, procure um psicólogo, procure ajuda, vá se entender, mas não fique jogando as suas frustrações, o seu medo no outro, porque isso não é romântico, isso não é bonito, isso não é legal. Ciúme é uma merda. Hashtag ciúme é Traga a uma merda. relação. Para com isso. Estraga total. Nós temos aqui o psicanalista Marcos Souza, que é seu seguidor, super fã aí do seu trabalho, está dizendo aqui, grande Gustavo, e ele entende bem disso, ele cuida bem de relacionamentos, está aqui conosco. Ah, que maravilha. Façam terapia, é muito importante. Façam terapia. Gustavo, como é que tudo começou na tua vida? Como é que você se descobriu artista? Como é que você foi parar nas artes, no mundo artístico? Conta um pouquinho aí dessa sua trajetória para a gente chegar no que está hoje. Então, foi tudo muito natural. Uma vez eu perguntei pro Ratinho, eu sempre fui muito fã do Ratinho. E aí, quando eu pude conhecê-lo, eu perguntei assim, Ratinho, quando que você se deu conta de que você era famoso? Aí ele falou assim, nunca. Porque eu sempre fui famoso. Eu era o mais famoso na minha escola, depois eu fui o mais famoso do meu bairro, mais famoso da minha cidade. Eu sempre fui famoso, sempre fui popular, sempre gostei de aparecer. E eu me identifiquei muito com essa resposta, porque também foi a mesma Nossa, coisa comigo. fantástico. Eu sempre queria isso. Então, eu sempre fui famoso em algum lugar. E eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não fosse a arte, a não ser um período da minha vida, quando eu era adolescente, que eu que eu me encantei pela questão da igreja evangélica. Porque a coisa de você falar diretamente com o público, na cidade do interior, você não tem muita referência de teatro, Não. stand-up, essa coisa. Então, a única referência que a gente tinha de alguém falando diretamente com o público era o pastor. E aquilo me encantava, de certa forma. E aí aí eu quis ser. Mas aí eu descobri que assim, eu tinha vocação para falar, mas eu não tinha vocação sacerdotal, né? Porque aí é uma missão, você se entrega para as obras, né? É muito Isso. importante. Eu gosto sempre de falar de como a igreja evangélica ajudou na minha vida, porque a igreja evangélica no interior, em todos os lugares, incentiva muito as artes. Hoje a gente vê a igreja evangélica de outro modo, porque o que aparece nas notícias são os pastores corruptos que fazem, Só que chegam os querem maus, né? propina do MEC em barra de ouro, são esses crápulas, imbecis, mas gente ruim tem em tudo quanto é lugar, em todo canto da sociedade. Mas essa não é a realidade das igrejas evangélicas. A realidade das igrejas evangélicas são as pequenas igrejas que estão no interior, que o pastor tem que trabalhar para ajudar a pagar o aluguel da igreja, que ele não vive daquele salário, entendeu? São as pequenas igrejas, as portinhas que acolhem as pessoas, às vezes viciados em drogas, mulheres que estão apanhando seus maridos e tal. Essa é a realidade da igreja. A gente não pode colocar todos os imbecis, que são minoria, mas que são de grandes igrejas, num pacote só, porque eles não são a verdade. Mas aí depois, como eu vi que eu não tinha essa vocação sacerdotal, eu fui pro teatro e aí me joguei de verdade desde cedo. Então, com 14, eu nasci numa cidade chamada Guarani. Guarani, Minas. Guarani, zona da Mata Mineira, tem 9 mil habitantes. Com 14 para 15 anos, eu fui para Juiz de Fora para poder estudar. E aí eu fui tentar teatro. Só que eu me achava muito, Cíntia. Eu já achava que eu estava pronto, que eu era o máximo. Então eu não Sim. queria aceitar qualquer papel, né? E claro que eu tinha que aprender, eu tinha cara de menino, tinha que me dar Ainda papéis. continua, né, Gustavo? Não, aí é A bondade sua. carinha não mudou, não. Continua com a carinha muito boa de É menino. bondade sua. E aí eu fui fazer teatro e eu vi que as pessoas não davam muito espaço, então eu falei, vou escrever minhas coisas. E foi quando eu conheci o stand-up comedy, que nem se falava nesse nome ainda, não se usava esse nome, essa expressão aqui no Brasil. E fui fazer nos bares, eu fui para um bar, trabalhar num bar como o cara que toma conta de carro, nesse bar. E esse bar tinha show de comédia. E no dia que eu fui olhar, meu primeiro dia de emprego para ser guardador de carro, faltou o comediante. E o dono do bar, corajosamente, falou, quer subir aí e contar uma piada? Quero. É E aí agora. eu nunca mais fui guardador de carro. Naquela noite em diante, eu virei comediante. É um bar que Nossa, existe que em Juiz de história Fora até incrível. hoje.
chama Empório Artesanal. Então, assim, é pegar as oportunidades pelo laço. Aí, passado o tempo, para resumir, passado o tempo, eu fui me gostando disso, de escrever, de fazer os personagens, sempre fui do teatro, ah, fui me dedicando cada vez mais, ficando conhecido, assinando o contrato, até que veio magicamente como algo que cruzou o meu destino, porque foi sem pensar, foi sem programar, veio a história de imitar a Dilma, quando Sim. ela ainda era ministra do Lula, porque o Lula todo mundo imitava, e eu não queria fazer uma coisa que todo mundo já fazia. Sim. Então eu comecei a imitar a Dilma, foi um sucesso. O YouTube Nossa. não era o que era hoje, nem perto do que era hoje. E aí me jogou para o mundo. Aí eu fui para a TV Globo. Aí eu conheci o nosso amigo em comum, Márcio Azevedo, foi um dos grandes diretores que eu tive, que me dirigiu no espetáculo Sarjeta, que a gente volta ano que vem, se Deus É. quiser. Ele falou comigo hoje, disse assim, Cíntia, pergunte a ele como é ser dirigido por mim. Eu digo, tá, vou perguntar, viu? Seu narcisista. Pode perguntar que eu tenho resposta boa para isso. E como é ser dirigido pelo Márcio Azevedo? Rapaz, foi a coisa mais louca, porque esse cara, a gente se apaixonou de cara, assim, um pelo outro. Mas foi muito interessante que a gente foi conversar. Na época que ele veio conversar comigo, ele tinha assistido uma entrevista minha no Jô, né? Sim. Olha que loucura. Assistiu uma entrevista minha no Jô e falou: quero trabalhar com esse cara. E escreveu um espetáculo. E tinha um espetáculo que tinha escrito para outra atriz. E aí a gente modificou o espetáculo inteiro. Mas a primeira coisa que ele, antes de qualquer coisa, ele perguntou assim: onde você nasceu? Que dia e que horas? Eu não entendi a pergunta, mas liguei para minha mãe e falei assim: que horas que eu nasci e tal. Hum. Aí respondi para ele. E eu não sabia, ele fez meu mapa astral. E quando ele foi me dirigir, eu falei: caramba, esse cara sabe como me ganhar. Aí no final, quando a gente estreou o espetáculo, ele falou assim: claro, bicho, eu fiz teu mapa astral. Então eu Ah, sei ele é como te assim. pegar, É assim né? mesmo. Então ele É a cara sabia do tudo Márcio. de como jogar comigo, de como agir comigo, de como. E aí virou uma amizade, uma parceria. A gente tem um humor muito parecido. E eu, modéstia à parte, eu sei que ele vai assistir essa live. E ele sabe disso. Eu sou um ator que entrega as piadas dele como ele gostaria, exatamente como ele gostaria que fosse entregue. Então, por isso que temos essa paixão pelo outro, assim, essa Vai ser uma cumplicidade delícia, de né? palco. De conversar, de estar junto. Entrou aqui conosco agora o Bonfim, que também está aí estourando, né? No Bom, filme teatro. maravilhoso. Já Bonfim viu ele está fazendo a estourando massa aí sensitiva? É incrível. ele está aí com uma comédia maravilhosa, né? No teatro aí, estourado, Bonfim. Estou sempre aqui. Cláudia Barra, minha querida, seja bem-vinda aí, a esposa do nosso querido Ruban, ela que trabalha aí com direitos autorais, uma das primeiras em direitos autorais. Verônica, querida, seja bem-vinda também. Muita gente legal, Ariel Gomes. Não dá para falar o nome de todo mundo, viu, gente? É muita gente e eu preciso conversar com o meu convidado. E nesse inteirinho aí, nesse momento da sua carreira, Gustavo, houve algum momento em que você tenha tido uma dificuldade muito grande de prosseguir, que você tenha dito assim, não vou sair desse meio? Houve algum Não, nunca momento? pensei. Dificuldades eu tive a vida inteira Hum, e sempre. Nunca houve um momento em que eu estivesse tranquilo. Ser artista, hum, e é por isso que eu quero ser eleito, porque a gente precisa dar segurança para esse ramo que é tão importante, que é o da cultura. verdade. Ser artista é um voto pela pobreza. Essa história dos artistas milionários, Que é o isso glamour, vai né? O muito. lado glamuroso, né? Que as pessoas Isso acham que não só existe existe. ele. Isso É. não existe. Isso é uma mentira. Entendeu? Isso existe com artistas que fazem conluio com prefeituras corruptas e que aí entra e fica essa história. Ó, entrou aí meu ídolo aí, o Carlinhos Maia entrou aqui. Beijo, Carlinhos, te amo, viu, meu Carlinhos amigo? Maia, beijo. Meu querido. Incrível, um cara que eu sou apaixonado. Eu sou um grande admirador da história do Carlinhos, porque realmente o Carlinhos é um exemplo para toda a juventude, assim, de verdade. O Então Carlinhos é vem, um cara Carlinhos, para uma live comigo incrível, para falar incrível. né, sobre a carreira O dele. Carlinhos tem 1 milhão de empreendimentos, né? Eita, Ele tem, Carlinhos. ele só não tem tempo para nada, mas
Que Deus abençoe e dê muita saúde para ele, porque ele é um cara merecedor e emprega muita gente, diga-se de passagem. Mas eu, Maravilha. eu nunca pensei em desistir. Mas essa história então, dos artistas milionários, isso daí não existe. Isso daí é um ou outro. A maioria dos artistas vive no perrengue, no dia a dia, nessa história de Quando um tem dia após o outro, trabalho. um cachê atrás do outro. Pois é, um dia tem trabalho, no outro dia não tem. Então isso é muito difícil, muito. A gente tem que entender isso, é uma paixão mesmo. Ser artista é uma vocação, uma paixão, uma entrega. Né? Então, desistir eu nunca pensei, mas dificuldade a vida inteira passei. Sempre passei, mas sempre confiante de que viria um outro cachê, de que viria um outro trabalho, de que viria uma outra coisa. Então, sempre foi assim. E eu nunca. Eu sempre fui meio assim, meio burro para, sei lá, para lei de incentivo. Então, eu nunca tive lei de incentivo, nunca trabalhei com lei de incentivo. É porque Que é é uma uma coisa bem coisa complicada mesmo. complicadíssima. A gente precisa desburocratizar os editais, as leis de incentivo, porque é muito burocrático, muito difícil. Porque assim, Eu existem estou pessoas. passando por isso agora. Nós É estamos para verdade? rodar um filme ano que vem. Aí, viu? Aí em Minas, em Congonhas, Ah, Tiradentes. E maravilhoso. nós estamos pela lei pela lei audiovisual. Estamos com Uhum. uma coprodutora conosco, mas só que nós conseguimos já uma verba através da CSN, que é a grande empresa de siderurgia, né, daí, siderúrgica, e Sim. a gente conseguiu já uma carta de intenção e estamos indo. Mas é muito burocrático mesmo. Muito. É Para subir para a extremamente Ancine, para não burocrático. sei o quê. Não, porque assim, as grandes empresas conseguem. Porque os grandes produtores e tal. Agora, e o pequeno artista lá do interior que quer Pois lançar é. o seu disco, quer fazer o seu documentário sobre sua cidade, sobre a cultura na sua cidade, Não colocar tem. aquilo para a eternidade, ele não consegue entrar numa lei, é muito difícil. Então, isso é uma das minhas bandeiras também, desburocratizar a cultura. Esse papo de mamata, esse papo o pessoal fala da lei Rouanet como se É. fosse um dinheiro que é distribuído, as pessoas não entendem qual é o mecanismo. Você entra na lei Não. Rouanet, você é aprovado, você tem uma carta para você captar recursos da iniciativa privada. Então não é dinheiro do governo. Dinheiro do governo direto é esses shows milionários que a prefeitura paga R$ 1 milhão para um artista fazer um show de 1 hora. O teatro, o cinema não tem isso. Nunca teve. E agora, com o governo desse imbecil que está na presidência, a Ancine acabou. Ninguém Acabou. produz mais, Acabou o ninguém consegue Ministério produzir da cinema. Cultura. Né? Ninguém consegue produzir mais cinema no país. Então, mas o primeiro compromisso do presidente Lula comigo, quando ele me chamou para ser candidato a deputado federal aqui em Minas Gerais, foi isso. Foi um compromisso da cultura. Ele falou assim: no primeiro dia de governo, eu recrio o Ministério da Cultura. Nossa, Para vou precisamos. recriar o Precisamos. Ministério e a cultura é prioridade no governo. Claro, a grande prioridade do governo hoje é acabar com a fome. É. Porque de barriga vazia, ninguém consegue assistir uma peça, ninguém consegue assistir um filme, ninguém consegue estudar, ninguém consegue pensar em nada. Então é acabar com a fome. Mas como diria a música do Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura do governo Lula, a gente não quer só comida, a gente quer comida, educação, arte. A É. gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Então, isso tudo está no pacote do que é acabar que é erradicar a miséria, é também ter cultura no prato das pessoas. É, isso aí faz parte de um pacote mesmo, a cultura. Precisamos, né? E como foi esse seu encontro aí? Como foi essa chegada do Lula na tua vida? Como foi receber esse convite? Fala pra gente, como é que aconteceu isso? O Lula chega na minha vida em 2002, né? Porque foi quando eu criança, vejo o Lula e vejo a vida da minha família dar um salto gigantesco. A gente. Eu queria muito ter iogurte, a gente passou a ter iogurte toda semana. A gente pôde comprar, construir a nossa casa, ter um carro, nosso primeiro carro. Então, o Lula chega na minha vida diretamente, mas sem eu conhecê-lo pessoalmente, em 2003, quando ele assume a presidência, né? O primeiro governo dele e não saiu mais.
E aí chegou esse... Eu sempre fui sondado por vários partidos, mas eu sempre achei que era muito oportunismo dos partidos que me sondavam, que não tinham Hum. nada a ver comigo, não tinham nada a ver com as minhas pautas. Eu sou artista, mas eu sou empresário. Eu hoje não vivo da minha arte, eu vivo de outras empresas. É, não que a arte seja um segundo plano para mim, mas é porque eu tenho um estilo de vida que enfim, eu quis e construí a partir de Claro. outras perspectivas. Então, mas eu sempre quis entrar para a política porque eu sempre fui uma voz política. Eu sempre fui uma voz ativa nisso, principalmente depois do golpe contra a presidenta Dilma, que declaradamente pelo golpista do Temer é uma mulher honestíssima. Então, depois do golpe, eu passei a me dedicar e me posicionar muito. E eu estava sozinho nessa. Eu era um artista de nome, o único que falava em favor da presidenta e só tomando porrada. Só que esses imbecis bolsominions me bateram na hora errada, porque me bateram quando eu não tinha a menor intenção de ser candidato. E depois que você apanha, chega uma hora que você aguenta. E hoje eu tenho um lombo grosso, então hoje pode bater, que hoje eu aguento. Hoje eu estou preparado para brigar, não só nas redes, mas principalmente na Câmara. Porque lá é lugar para brigar. Lá é onde a gente vai brigar pelas Lá é o pessoas. Então eu espaço onde você vai cansei. ter para falar, né? Exatamente. Eu cansei de simplesmente falar. Agora eu quero agir aonde eu posso agir de fato. E ajudar o presidente. Porque assim, Bolsonaro vai acabar, mas o bolsonarismo não. Então a gente precisa eleger uma Câmara forte que esteja alinhada ao presidente Lula, que vai ganhar as eleições, vai ganhar e a gente precisa. A gente não precisa com esse negócio de já ganhou, porque a gente tem que levar a mensagem, não pode parar de levar a mensagem. É, Né? Temos que estar é. firme até o fim. Mas a gente precisa ter uma Câmara forte para ajudar o Lula a governar, porque senão acontece o que aconteceu com a Dilma, que não tinha Câmara, e aí foi deposta sem crime de responsabilidade, não houve crime, isso está aprovado, ela foi inocentada, mas foi tirada do governo porque não apoiava e não compactuava com a roubalheira. Esse é o panorama brasileiro desde então da saída da presidenta Dilma. Mas nós vamos retomar isso aí. E aí, quando o Lula me ligou, agora em 2022, foi muito louco, porque se não fosse uma chamada de vídeo, eu ia desligar na cara do presidente, porque eu nunca ia acreditar que... Eu estive com o Lula no palanque com ele, discussando pelo direito dele ser presidente. Eu estive na prisão em Curitiba, eu estive lá na Polícia Federal, eu estive no acampamento junto com o pessoal, eu fiz doações para o acampamento. Então, assim, eu tive no processo todo, eu estive com o presidente. Mas quando você recebe uma ligação dele, ele me dá essa missão de vir, e havia para mim a opção de ser candidato por São Paulo ou por Minas Gerais, porque eu sou mineiro, mas também tenho residência em São Paulo. Sim. Você Mas mora em aí, São Paulo hoje? não, eu moro em Minas, eu moro em Juiz de Você mora Fora em desde Minas. sempre, Sim, né? Mas tenho residência lá, porque trabalhei lá há muito tempo. sim. Então eu poderia vir para São Paulo. E São Paulo, teoricamente, seria mais fácil. Mas eu não sou daqueles, eu não sou um político de oportunidade e nem de carreira. Então eu quis ficar aqui em Minas Gerais, fazer a disputa por Minas Gerais, mas será um mandato, se assim o povo brasileiro quiser e o povo mineiro quiser, um mandato pelo Brasil, partindo dos princípios mineiros, que é o segundo estado da federação, e enfim, é isso. Então o Lula ligou, quando o Lula chama, a gente não tem como dizer não. Não, não tem mesmo. O Daniel está dizendo que gostaria de ouvir mais sobre sua proposta de economia criativa. A economia criativa é a única economia que cresceu no país. A economia criativa, em resumo, ela é todo e qualquer negócio que envolva criatividade. Muita gente associa a economia criativa à cultura, simplesmente. Mas não é cultura, simplesmente. A economia criativa, ela é tudo. Então, ela vai desde o garoto que desenvolve videogame, passando pelas empresas que usam a criatividade no seu marketing, no seu modo de venda, passando pela boleira do bairro, da periferia, que vende um bolo, faz um bolo maravilhoso caseiro, vende ele a R$ 15, mas aí ela aprende a fazer uma embalagem mais bonita. Então aquele bolo
que era 15 passa a custar 30. E aí ela aprende a vender esse bolo na internet, aquele bolo que era 30 passa a custar 50. Então, tudo que tem a criatividade foi a única economia que cresceu, foi a economia criativa nesses tempos de governo Bolsonaro. Então, a gente precisa capacitar essas pessoas. O pobre, ele não quer esmola. O pobre, ele quer pagar a conta. O pobre quer pagar a conta. Ele quer comprar e pagar do bolso. O que a gente precisa é criar oportunidade e recurso para que ele se desenvolva. Então, o presidente Lula, no primeiro ano de mandato dele, ele criou os pontos de cultura, que foram essenciais em todo o país. Hoje, a minha grande bandeira, a minha grande proposta é transformar os pontos de cultura, porque 20 anos depois, o Brasil é outro, né? O mundo é outro. O mundo mudou. Hoje, um jovem com celular, ele cria um banco digital. Então, o que eu proponho? Que os pontos de cultura tornem-se pontos de economia criativa. Que, para além de fomentar a cultura, também ajudem essa boleira a aprender a usar as redes sociais. Que tenha ali, de repente, um estúdio de podcast, para que os jovens daquela comunidade, para que a gente descentralize a comunicação, que não pode estar na mão de 4 grandes emissoras. A comunicação, ela tem que ser como nos Estados Unidos. Temos que ter emissoras espalhadas pelo país inteiro, grandes emissoras. A gente tem que regionalizar a comunicação, para que a gente tenha, de fato, acesso à informação que interessa. Isso. E não um monopólio da informação. Entendeu? Então, que possa ter ali um estúdio de podcast, um estúdio de gravação, que as pessoas tenham ali recursos para aprender e desenvolver em qualquer área que seja. Que tenha uma internet de qualidade, um ponto de internet de qualidade para essas pessoas, para quem não tem acesso. Porque a questão da internet, se a gente pensa bem, a gente vive numa bolha de internet e a gente acha que todo mundo tem acesso. Mas só passando fome. Somos 33 milhões de brasileiros passando fome. E a fome é urgente, porque a fome ela não dói simplesmente diariamente. Ela é mais do que isso. Ela dói diariamente e dói o dia inteiro. Tudo. Ela dói o dia inteiro. É. Então, se essas pessoas estão passando fome, que dirá ter acesso à internet. Que dirá ter acesso à internet. Então, assim, precisamos resolver isso. E somos 110 milhões de brasileiros vivendo em insegurança alimentar, que não sabem o que vão comer amanhã. Se terão o que comer amanhã. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa ter É uma tristeza muito grande, viu? Sem dúvida. Porque Então, só isso quem sabe o que é fome é quem passa. Exatamente. Eu fico vendo aí as pessoas falarem assim, ah, porque tem a comida e ainda fica reclamando, porque tem pouco, porque diz que tem pouco. Gente, fome dói, fome é dor. A gente tem Exatamente. aquilo que comer, a gente reclama, mas a gente tem o que comer. As pessoas não têm, não. E o rapaz aqui, você já ganhou, tá ganhando votos aqui, viu? O pessoal está dizendo aqui que só por essa proposta aí sua de economia já tem voto para você. Que bom, porque isso é uma coisa que abrange todo mundo, sabe? Assim, é uma coisa que sai, claro, de um candidato de Minas Gerais, mas é uma proposta que é para o Brasil inteiro. Afinal de contas, eu vou estar na Câmara Federal, então é o que a gente pretende levar para esses lugares. E fora que um ponto de economia criativa, para além de dar oportunidade de aprendizado, de dar apoio para essas pessoas, que o apoio tem que vir do Estado, também é um ponto de encontro. As pessoas estão muito isoladas. A gente está falando muito da epidemia da Covid-19, que foi horrorosa. Nós batemos hoje a marca de 680 mil mortos. Muita gente. E a grande parte dele, comprovadamente, cientificamente, por irresponsabilidade, mau caratismo e corrupção do governo do Bolsonaro. Aqui em Minas Gerais, pelo Zema, que foi um tremendo irresponsável no tratamento da pandemia, porque ele seguiu as ordens do capitão, que é contra a ciência, que é anti-vacina, e com aquele jeitinho manso dele, ele foi contra, ele apoiou. Hoje, aqui em Minas Gerais, o Bolsonaro tem um candidato, mas eu quero que todos os mineiros que estiverem me assistindo não se iludam, porque o Bolsonaro de Minas
é o Zema. E vai continuar sendo, se a gente deixar. Por isso que é importante a gente eleger o Calil como nosso próximo governador. Agora, a gente não fala da pior epidemia que está acontecendo, que é uma epidemia silenciosa, que é a epidemia da depressão. Nossa. As pessoas estão vivendo um período... É horroroso o número de pessoas vivendo à base de ansiolíticos e antidepressivos, porque a depressão é o mal do século. E por que essas pessoas estão vivendo isso? Porque há uma diferença entre trabalho e emprego. Trabalho é aquilo que eu sonhei, que eu faço, que eu gosto, que eu me dedico e ganho um salário por isso. Emprego é aquilo que eu aceito ser explorado por um patrão, fazer o que eu preciso fazer, porque a comida é urgente, a troco de qualquer salário, a troco de qualquer negócio. Ainda mais agora com as novas leis trabalhistas que tiraram todos os direitos do trabalhador, que é um compromisso também do presidente Lula de revogar toda essa reforma trabalhista. Porque então essas pessoas ficam deprimidas, porque elas sonharam a vida inteira com uma coisa e aí, no final, tem que aceitar qualquer emprego a qualquer salário. E vivem Para tristes, vivem sobreviver. amarguradas. Sabe, a gente precisa cuidar dessas pessoas, porque elas estão mal, elas estão com a E tem saúde muito abalada. isso no meio artístico, que foi uma classe que foi esmagada, né? Com Sim. essa pandemia. Não, os artistas Fomos passaram os fome. primeiros a entrar e os últimos, né? A classe Exatamente, artística foi o foi os primeiro que saiu. primeiros e os últimos. Os primeiros e os últimos. E ainda está voltando mais ou menos, né? Não tá aquela. Não voltou ainda. Não, até porque as próprias, a própria televisão mesmo, ela diminuiu e muito, né? Essa questão de contratação, de tudo, de artistas. Porque diminuiu o número de trabalho, né? Também. Exatamente. Como é que você fica, o seu lado artístico, como é que vai ficar daqui para frente, Gustavo? Você aí na política. Olha, eu não vou abandonar, né? Porque política não é profissão. Entendeu? O Bolsonaro ficou 28 anos como deputado. Para ele é profissão. Porque ele armou uma bomba dentro do quartel de Guandu e armou uma bomba, armou um atentado lá. E aí ele foi condenado e expulso do Exército. Depois, por um acordo legal, ele foi promovido a capitão, ele não era, e aí entrou para a reserva. Um acordão que ele fez lá. E depois virou deputado. Então, o trabalho dele, a profissão dele é político. Mal político. Sempre foi um deputado nada, aqueles de terceiro escalão. Assim. Nunca foi importante. Aprovou, em 28 anos de vida pública, 2 leis. Uma que obriga as crianças a cantarem o hino nacional na escola com a mão no peito. E a outra que ajuda, que aumenta salários de militares da reserva aposentados. É só o que ele fez. E depois, em 4 anos como presidente, também 3 anos e meio como presidente, não fez absolutamente nada, sendo rigorosamente fiel ao histórico dele de não fazer nada. Ele não trabalha, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de gente, ele não gosta de mulher, ele não gosta de pobre, não gosta de trabalhar. E ponto, isso é ele. Então, o Bolsonaro nunca mentiu nesse sentido. Quando ele sempre foi, ele é exatamente o que ele foi a vida inteira. Vagabundo, mentiroso, um crápula, um machista, homofóbico, bandido, corrupto, ladrão, é o cara da rachadinha, é o cara que superfaturava a gasolina para embolsar o dinheiro. Então, ele nunca mudou. Ele é o mesmo cara desde sempre. Ele foi fiel à origem dele e permanece fiel à origem dele. Então, assim, eu acho que essas questões são... A gente está muito perto de acabar com isso, por isso que a gente precisa ter muita consciência de não nos deixar levar pelo medo, por nada nesse sentido, a gente manter o foco em espalhar a notícia, trazer as pessoas para perto, conversar, dialogar, mostrar afeto e mostrar proposta. E você atribui essa quantidade de pessoas, de pessoas que gostam ainda, defendem, né?
o governo e você ainda vê uma grande multidão ainda que segue, né? Você atribui Sim. a quê? Eu atribuo, eu perguntei isso para um especialista, para um psiquiatra, porque é o que fazia um pobre que não tem nada permanecer apoiando o Bolsonaro. Né? Um pobre que perdeu tudo. É vaidade? E ele me disse que era noção de pertencimento. Porque em 2014, começou em 2014. 2014, na eleição da Dilma com a Aécio, teve um racha nas famílias. Pai parou de conversar com o filho, irmão com irmã, tio com tia, aquela história toda. Pararam de conversar. Saíram dos grupos da família. Então, eles foram para outros grupos. E aí houve, agora com os grupos de Bolsonaro, se você tiver coragem de se filtrar num grupo bolsonarista, toma um Plasil para você não gorfar e vai lá para você ver. Eles são alimentados o dia inteiro com fake news, com meme. Então, eles falam que, bom, se eu fui abandonado aqui, como eu rachei com essas pessoas aqui pelo menos eu me sinto em casa. Aqui eu sou acolhido. Mas tem muita gente que se arrependeu desse voto e que não vai votar no Bolsonaro de novo. Então, esses votos estão flutuantes. Como é que a gente vai conquistar essas pessoas? Por isso que eu repito sempre, afeto. A gente precisa... Claro, tem louco. Com louco a gente não conversa. A gente não dialoga com fascista. A gente não bate tambor para maluco dançar. Quem entra em discussão política, às vezes não está querendo ouvir o outro para pensar. Ele só quer discutir, te tirar do sério. E a gente não tem tempo para sair do sério. A gente precisa ficar centrado porque a gente precisa derrotar esse fascista. Sim. Agora, então, a gente vai ganhar essas pessoas com afeto, trazendo elas para a conversa e mostrando proposta, mostrando verdade. A gente ficou... Sabe qual foi o nosso problema em 2018? A gente ficou desde 2014 tendo que desmentir fake news todo dia. Só vinha mentira. O Bolsonaro, segundo dados de uma agência internacional que cuida disso, o Bolsonaro, ele conta, em média, desde o primeiro dia de mandato dele, 3,7 mentiras por dia. Nossa. Em média. Então a gente passou muito tempo tendo que desmentir as mentiras do Bolsonaro, que foi uma estratégia dele, né? Só que agora não. Agora a gente deixa esse imbecil falar sozinho, falar pro cercadinho dele. Deixa ele falar pro cercadinho dele e a gente traz as pessoas para conversa, pro olho no olho e traz proposta. Que é isso que vai trazer esses votos para nós. Por quê? Porque nós não temos essa coisa da mágoa. A gente não governa com mágoa. Nós não somos aqueles que mandam matar Marielle. Nós não somos aqueles que invadem festa de alguém que, porque tem uma ideologia diferente da nossa, gosta de um candidato diferente do nosso, vai lá e dá um tiro no aniversariante. E mata. Um tiro não, vários. E mata ele. Nós não somos esse tipo de pessoa. A gente não faz homenagem para miliciano. A gente perdoa e traz para o lado. Então, quem quiser vir para o lado da democracia, pode saber que a gente está de braços abertos para receber cada um de vocês e construir juntos um futuro e um país que a gente quer. Pronto, tem perguntas aqui. O Henrique Bione é um artista e ele está perguntando o seguinte: Gustavo, como você vê essa ascensão de novos artistas criados pela mídia? Porque a arte é engajada. Ele é um artista, é um cantor, compositor. Os novos artistas... Como você eu não vê entendi. essa ascensão de novos artistas criados pela mídia? Porque a arte é engajada. Essa aqui é a colocação dele. Sim, eu não entendi o criados pela mídia, porque, de certa forma, todo mundo é artista porque é inspirado por algo que se vê. E mídia é o que permite as pessoas terem acesso. Não, então, quando a gente fala de mídia, não é só a grande mídia, a internet. Os jornais eram mídia, as rádios eram mídia, são mídia, né? E antigamente a fofoca era mídia, né? Então, assim, sempre houve mídia. Eu vejo com muito bons olhos essa nova geração de artistas que estão engajados, que entenderam o papel da política, porque hoje não há mais espaço para as pessoas ficarem em cima do muro.
A arte, ela tem essa função. Ela tem a função de dar uma mensagem. Ela tem uma função de causar um incômodo, um pensamento. A arte tem essa função. Então, assim, nós estamos. É muito importante que os artistas se posicionem. Eles não se posicionavam, agora eles estão caindo na ficha, caindo na real, e estão vindo. E tá tudo bem, a gente perdoa. A gente perdoa. O nosso caso é bola para frente, entendeu? Eu vejo algumas pessoas aqui citando casos do Delúbio, falando de movimentos de corrupção no governo Lula e Dilma. Deixa eu dizer, houve corrupção e todos foram punidos, foram retirados do governo. Ao contrário do Bolsonaro, nós, o presidente Lula, a presidenta Dilma, deu liberdade à Polícia Federal de investigar. E quando havia um inquérito, bastava um inquérito para que eles fossem imediatamente retirados do governo. Por isso que a gente viu cair pessoas. O que a gente não vê cair no governo Bolsonaro. Não é porque não existe corrupção. É porque quando começa a bater na porta da casa dele, principalmente dos filhos bandidos, aqueles filhos estranhos que ele tem, ele vai e troca o comando da Polícia Federal. Então, se não há investigação, não há corrupção. No nosso caso, quando batia a corrupção, quando havia algum indício, até que a pessoa provasse a sua inocência, ela era afastada imediatamente. Essa é a diferença dos governos do PT dos governos que sucederam o PT. Gustavo, eu vou tomar a liberdade agora de chamar um convidado para te fazer ao vivo uma pergunta, pode ser? Sim, pode, à vontade. É uma pessoa que te admira muito e ele é um profissional da área da psique humana e ele vai entrar aqui agora para te fazer uma pergunta. É o psicanalista Marcos Souza. Oi, Marcos. Oh, meu querido e estimado, sou seu fã e não é, eu já era, mas nos últimos meses eu me tornei ainda mais. É, Gustavo, eu te percebo e te observo há muitos anos, né? Então, essa minha sina psicanalítica me faz analisar mesmo sem querer, isso é natural do psicanalista. E eu te vi um cara muito forte antes de você se permitir entrar na política. E depois que você entrou, eu percebi uma pessoa tão sensível, mas tão sensível. Inclusive, eu escrevi lá na tua página sobre o abraço que você dá. Você é o único cara que eu percebi na política que consegue dar um abraço igual o abraço do Lula, tão verdadeiro. Então, eu ia falar sobre a economia criativa, mas já tomaram a minha frente aí, ainda bem que você respondeu. E eu quero só enfatizar a beleza que é isso, porque, sabe, o cara do bairro, do seu bairro, ele foi jogado para as traças. E a economia criativa do meu querido Gustavo Mendes traz novamente para o centro esse cara que é lá da esquina, esse cara que é da tua cidade, que é do teu bairro, é lá da esquina que produz, então você valoriza esse cara. E é isso que me fez gostar ainda mais da tua sensibilidade. Mas eu vou entrar na pergunta psicanalítica. Depois você pode falar sobre isso. Não, só para dar um complemento, pode falar. Um dos nossos projetos é o Compre no Bairro. A gente quer que as pessoas gastem o dinheiro delas no bairro delas, aonde elas moram. E aí vem um questionamento assim, mas às vezes o mercadinho aqui do bairro é muito mais caro do que nas grandes redes. Claro! Por quê? Porque a grande rede ela consegue comprar muito, fica mais barato, só que o dinheiro não fica lá. A questão é o seguinte, a gente vai dar subsídio e baixar imposto para os pequenos comerciantes, para que eles tenham preços competitivos com as grandes redes. Porque o dinheiro que é gasto no bairro, o dinheiro do mercadinho, fica na cidade. Eu estou falando principalmente para pequena cidade. Fica na cidade, fica ali para aquelas pessoas. Então volta. É um dinheiro que volta. O dinheiro das grandes redes não fica nem no país. Mas é importante que entre o subsídio do governo para que o governo reduza impostos para os mercadinhos, para os mercados do bairro,
para os açougues do bairro, para que as pessoas comprem no bairro. E comprar no bairro é mais do que uma forma de fazer girar a economia ali dentro. É uma forma também de despoluir, de desafogar o trânsito para o centro. Porque aí as pessoas andam menos de carro, elas fazem ali a pé, tá tudo perto de casa. De incentivar o pequeno empresário. Entendeu? Então, isso, assim, isso é projeto nosso, isso é ideia nossa. É um Vocês projeto todos estão me muito vendo bom. aqui com o meu bottom de LGBT QIAPN+. Eu sou um homem gay. E o pessoal fala assim, você fala de economia, você não vai falar sobre propostas para o público LGBT? Eu digo o seguinte, mais do que propostas para o público LGBT, eu sou o público LGBT. Então, as propostas são a minha vida. As causas LGBT são o meu corpo. Então, é claro que tudo que eu for votar e tudo que eu for apresentar passa pelo crivo de ser um homem gay, de conhecer a realidade trans, de conhecer as mulheres, de conhecer as minorias. Então, tudo passa por isso. Por isso que eu falo de causas à frente, porque isso daqui é óbvio. Eu não sou como aquele governador daquele falecido partido PSDB, lá do Rio Grande do Sul, que diz assim, eu não sou um gay governador, eu sou um governador gay, dizendo que a política está à frente dos direitos LGBTs. Claro, ele é branco, do olho claro, homem, cis. Óbvio, para ele é muito fácil, cheio de privilégios. Mas para mim não, porque nós não perdemos a capacidade de sentir empatia. Eu nunca sofri preconceito. Eu também sou branco, cis, homem branco, cis, que ganho mais do que 98% da população brasileira, de cachês, de salários, tem uma realidade diferente. Mas eu não é por isso, não é porque eu não senti na minha pele que não exista, que eu não tenha perdido a capacidade de ver a dor do outro, de sentir pelo outro. Porque tá à nossa volta, é só a gente querer olhar. Muito Pois bem. é. Assim, eu poderia aqui falar mil coisas, só que a jornalista, ela é muito mais inteligente que eu. Olha, é penalista também, viu? Ela se forma agora, nesse mês, assiste beleza, jornalista independente. Mas, assim, eu poderia aqui falar de mil coisas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir Belchior por meio desses projetos políticos que valorizam a cidade, os pequenos bairros. Eu assisti 14 bis, justamente por esses projetos sociais que valoriza a classe baixa. Eu assisti grandes nomes, Oswaldo Montenegro, eu fui assistir de graça, praticamente de graça. Eu assisti 14 bis, Beto Guedes, sabe, grandes artistas. E o teu projeto, ele já me encantou e eu fui estudar o teu projeto. Então, eu estou apaixonado por esse projeto. Eu peço para os meus amigos aí de Minas Gerais olhar para esse rapaz com um olhar mais gostoso, porque eu já estou apaixonado. Mas a pergunta que eu vou fazer, ela vai entrar assim dentro de uma questão mais pessoal ainda. Ô, Gustavo, o que você traz para essa vida? Que você acredita que você trouxe como algo que saiu da sua mãe ou do seu pai, e você traz em você para essa vida? Agora eu ouvi você falar do seu avô também. Então, também do seu avô, o que você trouxe para essa vida, para os palcos, para trazer para nós, para pessoas que te admiram, assim como eu, e assim também mesmo? Eu acho que a capacidade de acreditar profundamente nas pessoas. Eu estou preparado, o ser humano, eu não acredito que ninguém nasça mal. Eu acredito que a pessoa, isso é uma discussão antiga da psicanálise, né? Se a pessoa nasce mal, se ela vira mal, é uma discussão que não chegou a um resultado concreto, há várias linhas que defendem. Eu não sou psicanalista, sou um amante da psicanálise, mas vou dizer a minha opinião. Eu não acredito que ninguém nasça mal. Eu acredito que a pessoa ela torna-se uma pessoa má por dois motivos. Ou por falta de opção, ou por oportunidade. Falta de opção, porque ela cresce no meio em que ela só vê violência, o grande espelho dela é o traficante, o grande espelho dela é aquilo ali, ela não tem oportunidade, ela fica má. Ou por oportunidade. Oportunidade de roubar,
oportunidade de... Aí entra uma série de questões morais, de família, enfim, isso... Eu acredito muito nisso. Por oportunidade, a pessoa pode ficar mal. Mas eu acredito nas pessoas. Eu acredito no arrependimento. Eu acredito no perdão. Eu, por exemplo, diante de uma traição, eu estou no meio da televisão, estou no meio de... Enfim, é um meio muito... Só não é pior que o meio político, viu? De puxada de tapete. Mas eu sou um cara com um coração para perdoar. Eu acredito nas pessoas e acredito no potencial das pessoas. Eu sempre trabalhei com gente jovem. Eu trouxe meu irmão virou pai com 16 anos. Não tinha nem se formado no ensino médio. Eu trouxe ele para trabalhar comigo porque eu sabia que ele seria meu empresário. Ele não só virou meu empresário, como cuida de todo o meu dinheiro, de tudo meu, mas é o maior empresário da América Latina. Ele cuida de... O meu irmão, por conta do meu sonho de eu trazê-lo para cá, de eu pegar e ensinar ele a escrever e-mail, a conversar com as pessoas, eu ir para o shopping e comprar roupa para ele. Ele virou o cara que descobriu o Whindersson Nunes, o Carlinhos Maia, tantos outros milhares da internet, todos passaram pelo meu irmão. Então, com o meu sonho, com o sonho de um garoto de uma cidade de 9 mil habitantes, por causa de um sonho de um garoto de uma cidade de 9 mil habitantes, eu não mudei a minha vida e a vida da minha família. Eu mudei uma geração, porque esses meninos mudaram a internet, mudaram o meio como se produz conteúdo, como se produz mídia, como se ganha dinheiro nesse país. Então é por isso, então eu tenho essa vocação de acreditar. E por acreditar, eu aceitei abrir mão do meu trabalho, de um momento do meu trabalho, que eu vou voltar a fazer show. Aliás, ano que vem o meu espetáculo vai ser o Sarjeta. O público agradece, tá? Mentalizado isso diariamente. Então eu vou continuar trabalhando, claro, com o meu trabalho, mas durante a semana me dedicando à federação. E eu acredito no projeto, acredito no presidente Lula, acredito que tem como esse país voltar, acredito que a gente estava num caminho muito bom de paz, de conversa, de liberdade, de não homofobia. A gente aprovou a Lei Maria da Penha, que foi anteontem, 16 anos da Lei Maria da Penha, sabe? Então a gente aprovou do governo Lula em 2006. Claro, a gente tem muito que avançar ainda na questão das mulheres, mas a gente retrocedeu. Eu sou novo, eu tenho 33 anos, mas eu vivi uma época que era vergonha você ser racista. Você não ficava em nenhuma rodinha se você fizesse um comentário racista. Hoje, esses racistas, esses machistas, esses homofóbicos, eles saíram do armário, não tem mais vergonha de mostrarem a podridão dos seres que eles são. Isso mas eu tenho fé, eu acredito que isso é um momento e que isso vai passar e que nós voltaremos a ser aquele país de sexta economia do mundo, de pleno emprego, entendeu? E com a fome zero. Eu tenho certeza disso, eu acredito nisso. Então, o meu legado é acreditar. A jornalista está me expulsando já, mas só para finalizar a passagem por aqui, primeiro, a minha admiração, porque quando você entrou na política, que eu passei a te acompanhar mais de perto, eu percebi que você é uma pessoa muito inteligente, muito além do que eu já imaginava. E aí, você também é um exemplo de que o filósofo Platão falava que quando nós não gostamos de política, nós permitimos que quem gosta de política nos conduza na vida. Então, assim, que você seja esse exemplo para nós. Eu estou te admirando. Todos os dias eu ligo para o pessoal de Minas, eu falo, olha, tem um queridão aí que é Gustavo Mendes, ele tem bandeiras maravilhosas e que eu assino embaixo em cada uma. Se ele falar que come bosta, eu assino embaixo porque eu confio nele, eu confio no abraço, confio no trabalho, eu confio no cara que é. Então, eu vou encerrar, eu tenho mais coisas para falar aqui, sobre o resgate ao gosto pela política, principalmente pelos mais jovens, porque nós estamos sendo governados por um bando de pessoas que assim como aprovaram a nova lei trabalhista, um bando de empresário
tem nenhuma participação de sindicatos nem de trabalhadores. Então nós estamos sendo levados por esse bando de imundos aí, a gente tem que mudar isso. Então, ô, Gustavo, um beijo no seu coração. Continue esse cara que você é e eu continuo te admirando. E agora ainda mais, é por tudo. Eu tenho uma inveja tão grande quando tu disse que quando tu recebeu a ligação do Lula, tu quase desliga. Eu trabalhei com ele 4 anos. Se eu fosse chamado de vídeo, meu querido, eu não ia acreditar nunca. Beijo grande. Tudo de bom. Obrigada. Beijo, obrigado, jornalista. Obrigado. Obrigado. Pois é, eu tinha que colocar ele aqui, porque ele estava louco para fazer essas perguntas, achei importante, mas eu vou, peraí, só, cadê o M? Tá me ouvindo? Sim, tô sim. Peraí, só um minutinho, viu? Eu acho que tem perguntas aqui no inbox. Só um minuto, para eu ler para você. Pronto. Sim, estamos chegando ao final da nossa live, mas eu não posso ir sem antes... Ó, o Márcio Azevedo está aqui, já falou muito, né? Já falou muito, já até eu fixei aqui a mulher para quem o batom foi inventado, ele tem essa história de falar para mim isso, e o Márcio Azevedo está aqui conosco, e eu não podia deixar de ir embora sem colocar ele aqui com você. Meu lindo. Meu amor, te amo. Te amo muito. Amo os dois. Já falei de você aqui e Mal. comprometi. Eu vou ver a live pra Falou ver. bem. Falei bem. Muito Falei do bem. seu truque, falei do seu truque barato de antes de dirigir um ator, fazer o mapa astral dele e saber exatamente como fazê-lo seguir as suas Claro. instruções. Você viu a pergunta que eu te mandei? Na sua plataforma, enquanto político, o que você pretende fazer pelas crianças de 8 anos que não cresceram? Isso é uma piada do Sarjeta. Não, mas ele conhece uma na vida real. Porque eu trouxe uma história na vida real, que é eu não vou falar o nome dela aqui, porque Guarani vai assistir e vai saber e o nome é real. Mas tem uma menina, eu era criança, quem me conhece e me assiste de Guarani vai saber quem é. Eu era criança, ela era criança. Eu fiquei adolescente, ela continuou com 8 anos. Eu fiquei adulto, eu fui no aniversário de uma sobrinha dela, de 15 anos, eu já era famoso. E aí passou um vídeo da história da menina até os 15 anos. E aí aparece ela brincando, quase que eu falo o nome, com a menina. E a menina continuou com 8 anos o resto da vida. Então, é um caso maravilhoso. A menina não cresceu. E não é doença, não é nada Não, ela só tem uma cara de menina mesmo. E continuou. Coitada. E tem um nome muito engraçado e a gente fala dela no Sarjeta. Fazemos essa homenagem a essa criança que é criança há mais de 47 anos. Nossa. Olha, eu digo aqui de público que Sarjeta, se a gente tivesse continuado, teria sido uma pedra no bom sentido, tá? No sapato do Paulo Gustavo, que era igual, cara. Era um sucesso estrondoso. E o Gustavo, eu vivi 2 situações com ele no Sarjeta que eu não me esqueço. O filho do Alceu Valença foi ver o espetáculo e quando acabou a peça, ele falou assim, mas essa atriz é tão boa, por que ela não está na televisão? Ele passou a peça inteira achando que era uma mulher e uma menina que sentou na primeira fila viu o Gustavo de frente, o Cândido Mendes, a Marena. E ela falou assim, eu conheço essa atriz, ela faz Zorra Total? Então 2 pessoas foram ver, porque a minha maior luta com ele, luta no bom sentido, porque o Gustavo é hiper maleável. Eu falei, eu não quero que pareça homem, eu não quero que pareça um vestido de mulher, que fique caricato, que seja viado, nada disso. É uma mulher. A gente vai fazer uma mulher. Chamamos um excelente visagista, que deixou ele com o rosto, e aí os gestos, a gente ficava... Beijo pra ele. O Beto Carramães. A gente ficava fazendo gestos, a gente ficava apertando daqui, apertando dali, estudando junto. Então, com muita referência. Coisa da mão, né? Foi muito legal. Foi um Se grande... Deus quiser, ano que vem, além do Sarjeta, a gente tem outros projetos
que Gustavo vai arrebentar, se Deus É quiser. isso aí. E para ano que vem aí, grandes projetos. E Gustavo já disse aqui que vai voltar aos palcos, porque ele não pode deixar o público dele com Não, isso. Eu quero ir com ele ele para vai a voltar TV. e a gente tem projeto para televisão também. Afinal de contas, como eu disse, a política é uma missão e está na minha vida, assim, e eu tô agarrado com ela unhas e dentes. Mas a minha profissão é artista. E eu não conseguiria de forma alguma abandonar o palco. Ainda que isso sacrifique minhas folgas, sacrifique meus finais de semana, mas vão ser finais de semana maravilhosos. Você vai Mesmo ter se eu vida estivesse em normal, casa. você vai ter vida normal, você não vai fazer sexo, filho. É isso que vai acontecer. Eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu tô numa batalha aqui para ver se me Não vai. ajeito, porque, poxa vida, ser político, tá lá em Brasília fazendo show e tá solteiro, é uma merda, poxa, porque eu sou tímido. Cíntia, eu não sei pegar ninguém em balada, eu não sei sair do show, igual nossos É colegas, lesado, é lesado, É os nossos lesado, colegas comediantes lesado. fazem isso, eles saem, conseguem, aí já vem alguém no camarim, já pega. Eu não sei fazer isso. Eu queria, mas não sei, então eu preciso namorar. Eu sou homem para casar, entendeu? Ó, tá Nem vendo? mandando entregar no É quarto, um nem no sério. delivery. Nem no delivery. Nem É delivery. verdade. Bah! Márcio esculhamba logo. Não, mas ele sabe que é. Ó, É o porque ele Bonfim sabe tá que é. mandando um Ele beijo teve... para você, viu, Márcio? O Bonfim tá aqui, Quem? meu diretor. Bonfim tá Bonfim, aqui. meu amor, tá fazendo um sucesso danado no teatro. Tá mesmo. Tô acompanhando Maravilhoso. por aqui. Qualquer dia desse eu aporto aí, no Rio de Janeiro. Se para Bonfim, assistir. se Bonfim escutasse as dicas, que era o que eu brigava com o Gustavo, ele tinha o dobro do sucesso que ele já está tendo. Bonfim é outro que tem uma peça para estourar, para arrebentar, para ficar assim, anos em cartaz. E eu falo para essa meninada, tá vago. Agora é o momento que a comédia, para mim, tá com um buraco, uma lacuna enorme. Porque quem está fazendo agora, para mim, não é como ele, como o Gustavo, sabe? Eu brigo muito, brigo carinhosamente. Eu acho que o Gustavo ele tem tudo para ser o rei agora, sabe? Ser o cara, o dono da porra toda. Que talento para isso ele tem. Então vamos aguardar aí ano que vem, porque esse ano é de eleição. Cíntia, para você ter ideia, né? o Gustavo foi aplaudido no Sarjeta 37 vezes. A peça ficava com 2 horas por causa dos aplausos. Nossa. Ele foi aplaudido, eu tenho isso gravado. Ele foi aplaudido 37 vezes num espetáculo de 1h30. Dele ter que parar e esperar. Tinha cenas da Fafá de Belém, da Alcione, do OGP, que eram as músicas, que a plateia vinha abaixo. Ele tinha que parar e a plateia vinha abaixo. Era muito legal. Era uma loucura. Então eu sei que aquilo... voltar, né? Quando eu levar a Sarjeta para o Nordeste... Agora eu tô magro, porque assim... Eu ficava todo amarrado para tentar parecer uma mulher minimamente gostosa, mas agora eu estou de fato gostosa. E talvez para a tristeza do Márcio, que adorava me ver sofrendo para entrar no figurino. Mas agora... Mas a gente arruma outras formas. A gente arruma outras formas de torturar. Pronto. Isso pode estar certo. Então tá tudo certo. Meninos... Bota uma música por cada semana nova, troca as músicas. A gente dá um jeito. Muda o texto. Eu mudava o texto, eu morava em São Paulo, a peça era no Rio. Eu mudava o texto com ele no telefone. Gustavo, hoje está tendo uma rebelião com a Dilma, bota ela na peça. Não, vou botar a Dilma. Bota a Dilma na peça que hoje é o dia. Aí ele ligava, viado, desgraçado, filho da mãe. Nova. Uma página. Uma vez eu cheguei e tinha exatamente uma página inteira, uma cena nova. E aí ele falou assim, coloca essa cena antes daquela. Eita. Na hora. Mas ele sabia exatamente que você tinha essa capacidade para fazer. Senão ele não faria isso. São os dois, tanto eu quanto ele, a gente tem a sobrancelha da Bette Davis. Então, quando dava certo, um levantava a sobrancelha da onde estava para o outro. E o outro, uma vez ele errou o texto e ele viu minha cara, eu estava na plateia. Daqui a pouco ele acertou o texto, botou no lugar, só levantou a sobrancelha. A plateia não entendeu nada, que ele olhou para mim e assim, viu? A gente brincava. E como a peça é muito louca,
Uma vez um menino que, por sorte, era amigo dele, não era plateia, sentado, já tinha visto a peça, porque as pessoas viram a peça assim várias vezes. E aí, na hora da melhor piada, o garoto antecipou a piada, o garoto falou alto piada. Mas esse não pensou duas vezes, só falou assim, pega no garoto. E a plateia achando que era combinado, a plateia achando que era tudo combinado. Ai, que máximo, é interativo, a gente apoia, paga para apanhar. O bom é que sai natural. Ninguém percebe o Tudo, erro, né? tudo. O erro acaba sendo a verdade ali na hora. É porque quando o personagem tá muito bem composto, muito bem construído, ele pode falar qualquer coisa, ele pode estar em qualquer cenário, em qualquer ambiente. Então, essa era a grande preocupação do Márcio, mais do que as piadas, o texto tem uma sequência, né? Uma história, ele tem uma parte que é extremamente emocionante, ele é um texto muito bem construído, o corpo dele. Mas a grande preocupação era de fazer um grande personagem. Porque se desse a merda que fosse, acontecesse... Se a gente tivesse... Desde as primeiras reuniões era assim, se a gente tiver um cenário incrível, vai ser incrível. Se a gente não tiver cenário nenhum, vai ser incrível. Se a gente tiver um puta teatro, vai ser incrível. Se a gente tiver um teatrinho, vai ser incrível. Porque o texto era bom, a personagem era boa, então, assim, e tava ali no corpo. Eu raciocinava como Madalena. Eu consigo... Olha, essa peça é de 2014, 2013. Se eu pensar que agora, eu raciocino como Madalena. Eu consigo pensar e lembrar exatamente. Assim, outro dia eu estava desesperado, a gente estava jantando, eu falei assim, esqueci a voz da Madalena. Gente, me deu um branco, tinha esquecido. Aí no carro, a gente ia para uma gravação, eu lembrei da voz. É essa. Ele é isso, piada, é essa voz. Essa é a voz. Eu acho que um diretor não pode... Eu estou com dois atores aqui, a Isabela, beijo, Isabela e o Bonfim, que já trabalharam comigo. Um diretor não pode engessar um ator, eu tenho que deixar ele livre, é comédia. Como eu vou engessar o garoto? Eu dizia assim, ela se chamando Madalena, eu estou no lucro. Um dia alguém me ligar e falar, hoje ele disse que a Rita, aí eu vou ficar puto. Mas ela se chamando Madalena, eu estou no lucro. E aí ele fazia a peça do jeito dele, como ele queria, brincava. Que fala exatamente o que ele quer, né? O que está escrito. Não, pode brincar. A Isabela faz o que acontece, ele faz o que quer. A Dada Coelho fazia o que queria. Liberdade, né? Deixa livre. É o que ele falou, tem uma sequência, porque se ele pular a sequência, se ela for para macumba antes de ficar magra, se ela ficar magra antes de ficar deprimida, se ela for fazer o tour pela floresta com o vegano, ele trocar essa ordem vai foder a história. Mas ele sabe voltar, ele sabe consertar. Ele é danado. Esse garoto, juro por Deus, ele tem uma coisa com uma entidade dele que sopra no texto, ele volta e amarra, e você jura que o texto está daquele jeito. Então, eu desisti, eu entrego para Deus. Deus é maior. A peça acabando no dia que ela está sendo feita, a peça está sendo feita sexta, ela acabando na sexta está ótimo. Pronto, Gustavo. Volta logo, volta logo. Vamos voltar logo. Vamos voltar logo. Volta. Gente, Beijo, meus amores. beijo. Amo vocês. Essa mulher é linda, cara. Olha a boca dessa mulher. Olha isso. Maravilhosa. Não, Poxa, essa mulher é linda. Sentido. A mulher para quem o batom foi inventado faz total sentido. Nunca vi um desenhado tão bem feito. Pois é. Eu acho ela linda, inteligente. Que mulher linda. Beijo, Isabela. Beijo, Bonfim. Beijo, gente. Beijo. Como é que eu saio? Meu amor. Obrigada. Ó, Isabela disse aqui, Gustavo, tô esperando 6 anos para assistir Sarjeta. Volta logo. Pois é, voltaremos. Gustavo, meu querido, chegamos ao final da nossa linda live, maravilhosa live. Espero agora, da próxima vez, poder aqui estar entrevistando você. Você já deputado federal, né? Opa. Deputado federal. Espero que você me conceda aí uma entrevista quando você já estiver lá. Agora está estabelecido esse contato, não tem mais volta. Não tem mais jeito, né? É daqui para frente. Agora está estabelecido o contato. Pronto, eu agradeço assim de coração, tá? Por você estar aqui comigo. Era uma live muito esperada por mim, pelo público também. Pelo público não, que não é público, são amigos, né? E por mim, principalmente, agradecer ao Márcio
por ter me apresentado você. Agradecer ao psicanalista Marcos Souza, que esteve aqui conosco, né, dando a sua contribuição, o carinho dele muito grande, a admiração muito grande pelo seu trabalho. A todos que participaram aqui conosco da live, desculpe não ter falado o nome de todo mundo, mas a velocidade de pessoas está muito grande, eu não consigo ler todo mundo aqui, né? E deixo com você aí sua palavra final. Quero agradecer imensamente o convite, estar falando com você. Cada vez que a gente vai apresentando as propostas e conquistando pessoas, para entender esse lado mesmo, né? A gente já teve muitos comediantes, já tivemos humoristas na política completamente irresponsáveis com o poder que tinham na mão, e não é o caso. Então, eu estou muito honrado, muito feliz com esse desafio. Estou preparado, me preparando intelectualmente, me preparando, conhecendo o país, rodando Minas Gerais inteiro, e também me preparando psicologicamente, porque eu já vi como aquele Congresso é machista, é homofóbico, e como eles tentam sufocar a qualquer modo, de qualquer maneira, um gay, e principalmente um jovem gay. Mas eu vou dizer a vocês o seguinte: estou preparado, meu irmão. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é apanhar. Agora, me aguentem, porque eu sei bater também, entendeu? E quando em prol da democracia, em prol das pessoas, porque um país não é um território. Um país são as pessoas que nele habitam. Então, o meu caso de amor é com as pessoas desse país, porque elas são o país. Elas são a bandeira. A nossa bandeira não é vermelha, não é verde amarela. A nossa bandeira são as cores das pessoas. Cada um na sua cor, cada um na sua diferença, porque um país é feito de pessoas. Repito, um país não é um território. Um país são as pessoas que nele habitam. Então, a gente vai cuidar de pessoas. A gente vai pensar projetos para pessoas. E pessoas mesmo, em suas individualidades, em suas diferenças. Não em grandes empresas, não nos milionários ou em uma pessoa só, em um velho dono de loja. Não, a gente pensa só em todos. É isso aí. Nós temos acompanhado a tua seriedade na política, né? Você, como profissional da arte, você já demonstrou que você é grande, né? Sucesso total. E temos acompanhado, eu pelo menos tenho acompanhado a tua trajetória aí, a tua batalha aí, porque não é fácil, né? Tá no campo não é fácil. Mas na torcida, e como diz o psicanalista aqui, estamos juntos. Conte conosco. Contarei demais. Muito obrigado, pessoal. O pessoal que me segue, que está assistindo aqui, sigam a Cindy, que ela é maravilhosa. E boa sorte aí no próximo projeto de filme, tá? Você vai saber de tudo. Certo. Vou deixar você a par de tudo. Por favor, quero muito, tá? Você é uma mulher admirável. Não há nenhuma pessoa que eu tenha falado que estaria aqui e que te conhece e que disse alguma coisa ruim de você. Pelo contrário, só te enaltece, e realmente você é uma mulher incrível. As pessoas, e nós precisamos muito de mulheres incríveis como você para encorajar outras mulheres a serem incríveis. Só de ser mulher já é incrível. O problema é que o machismo sufoca, e aí às vezes elas ficam tão reprimidas que negam o quanto são incríveis. Mas saiam para fora, meninas. Saiam para fora do armário e venham ser felizes, incríveis, e mostrar o quanto que vocês são as únicas capazes de modificar esse mundo e esse país. Obrigado, viu? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, seus lindos. Tchau, pessoal. Salva essa live aqui, linda. Tchau.